Minha neta de 7 anos me olhou com aqueles olhos claros que eu sempre achei tão bonitos e disse: Vovó, você vai sentar ali. Apontou para o canto do quintal, ao lado das latas de lixo. Eu ri. Aquela risada nervosa que a gente solta quando não quer acreditar no que acabou de ouvir, sabe? Como assim, meu amor? Minha voz saiu fina, quase sumindo no meio da música alta que tocava no jardim decorado com balões do Homem-Aranha. Festa de aniversário do Miguel, meu neto, 7 anos, 12.000 reais de festa. Eu sei porque paguei metade. A mamãe disse que você senta ali, perto do lixo. Ela falou de novo, agora impaciente, como se eu fosse surda ou burra. As cadeiras boas são pra gente. As cadeiras boas. Cadeiras de plástico branco alugadas por $8 cada uma. 30 cadeiras. 240. Eu paguei isso também. Olhei para o quintal. A festa estava linda, não vou mentir. Decoração cara. Aquelas coisas de festa infantil que custam o olho da cara. Buffet completo. Brinquedos infláveis. Um castelo gigante que devia ter saído uns R$ 800 só de aluguel. As crianças corriam, gritavam, felizes. Os adultos conversavam em grupinhos, segurando copinhos de refrigerante e cerveja gelada. Todo mundo bem arrumado, sorrindo. E lá no canto, afastadas de tudo, 2 cadeiras de plástico branco, vazias. Ao lado delas, 3 latas de lixo grandes, daquelas de 100 litros, uma já transbordando. Vai, vovó, tá todo mundo esperando pra gente cortar o bolo. A menina puxou minha manga. Eu sou a Antônia, aliás, 65 anos. Mãos calejadas de tanto costurar. Coluna meio torta de tanto carregar peso. Mas o coração... o coração ainda acreditava que família era sagrado. Boba. Que boba eu era. Caminhei até aquele canto como se estivesse num daqueles sonhos ruins, sabe? Quando você tenta correr, mas as pernas não obedecem direito. Cada passo parecia mais pesado. Sentei na cadeira. O cheiro de lixo bateu forte. Restos de comida, guardanapos sujos, copos descartáveis. Tudo ali, do meu lado. Mosca voando em volta. Do outro lado do quintal, meu filho Ricardo olhou para mim. Nossos olhos se encontraram. Ele tinha 33 anos, meu filho único. Criado com tanto amor que às vezes dói lembrar. Ele me olhou sentada ali, naquele canto, e não fez nada. Virou o rosto. Voltou a conversar com os convidados como se nada tivesse acontecido. Minha nora Patrícia estava ao lado dele, toda produzida. Cabelo escovado, 180 no salão, eu sei porque ela sempre me pedia dinheiro para ir. Unhas feitas, 120, roupa nova, vi a etiqueta da Zara quando fui visitar, 450. Ela olhou para mim, olhou para o lixo e sorriu. Um sorriso pequeno, de canto de boca. De quem tinha conseguido o que queria. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história. Quero saber se você também já passou por algo parecido, se já se sentiu invisível na própria família. Porque, olha, eu achei que essas coisas só aconteciam em novela. Nunca pensei que ia viver isso. A festa seguiu. Cantaram parabéns. Miguel soprou as velhinhas todo feliz. 7 anos. Meu netinho. Eu segurava as lágrimas com tanta força que minha garganta doía. Distribuíram bolo. Ninguém trouxe um pedaço para mim. Fiquei ali, sentada ao lado do lixo, invisível. Como se eu não existisse. Uma senhora que eu não conhecia passou perto, olhou para mim com pena e sussurrou algo para a amiga dela. As duas me olharam de novo e balançaram a cabeça. Dava para ver o que estavam pensando. Que tristeza, coitada. Coitada. Eu, Antônia de Souza Ferreira. A mulher que construiu um império de alfaiataria do zero. A mulher que sustentou essa família inteira nas costas. Deixa eu te contar como cheguei até ali. Não foi de uma hora para outra, não. Foi devagar. Como essas coisas sempre são, né? A gente vai cedendo, cedendo, até perceber que cedeu demais.
Casei com o Fernando em 1979. Eu tinha 20 anos, ele 22. A gente não tinha nada, mas tinha amor. Parece clichê, mas era verdade. Morávamos num apartamento pequeno no Jabaquara, 2 quartos, sem elevador, 3º andar. Aluguel de 450 na época, o que era muito pra gente. Fernando trabalhava como auxiliar administrativo numa empresa de transportes. Ganhava $1.200 por mês. Eu costurava em casa, fazia bainha, ajustava roupa, consertava rasgos, cobrava 5 a 10, 15 reais dependendo do serviço. No final do mês, se desse sorte, juntava uns 400. Ricardo nasceu em 1982. Parto normal no hospital público. Gratuito, graças a Deus, porque a gente não tinha nem 100 kg guardado. Mas quando peguei ele no colo pela primeira vez, aquele bebezinho pequenininho, pensei, vou dar tudo para você, tudo que eu não tive. E dei. Meu Deus, como dei. Quando o Ricardo tinha 5 anos, Fernando morreu. Acidente de trabalho. Caminhão bateu de frente no carro da empresa. Ele não tinha chance. Deixou um seguro de vida de R$50 mil. Na época, em 1987, isso era muito dinheiro. Fiquei arrasada. Viúva aos 27 anos, com um filho pequeno para criar sozinha. Mas não podia parar. Não tinha tempo para parar. Chorei de noite, depois que Ricardo dormia. De dia, costurava. Costurava até os dedos sangrarem. Peguei aqueles R$50 mil do seguro e pensei. Pensei muito. Podia guardar tudo, viver com cuidado por alguns anos. Ou podia investir, apostar em mim, no meu trabalho. Aluguei um ponto comercial pequenininho numa galeria no centro. $800 por mês. Comprei 3 máquinas de costura industriais usadas por $12 mil. Gastei R$8 mil em tecidos, linhas, material. Fiz placa, pintei a loja, arrumei tudo bonitinho. Alfaiataria Ferreira. O sobrenome do Fernando. Pra honrar ele, sabe? Trabalhei que nem condenada. Acordava às 5 da manhã, deixava Ricardo na escola às 7, abria a loja às 8. Fechava às 7 da noite. Buscava o menino na casa da vizinha que cuidava dele por $200 por mês. Chegava em casa, dava janta, ajudava com lição. Depois que ele dormia, eu voltava a costurar. Até meia-noite, 1 da manhã. Fim de semana, trabalhava também. Sábado, o dia inteiro na loja. Domingo de manhã, ia na feira, comprava as coisas da semana, voltava e costurava mais um pouco. No primeiro ano, sobrava $300 por mês, depois de pagar todas as contas. Guardava tudinho. No segundo ano, já sobrava $800. A clientela cresceu. Boca a boca, sabe? Trabalho bem feito se espalha. Em 1995, comprei a primeira propriedade. Um imóvel comercial pequenininho na rua Barão de Itapetininga, 865, Neues Aires. Usei de entrada os $25 mil que tinha guardado. O resto financiei em 10 anos. Aluguel que recebia $1.500 por mês. Em 2001, comprei outro imóvel. Esse maior, melhor localizado. $180 mil. Usei o dinheiro que tinha economizado mais o lucro da venda de umas ações que comprei nos anos 90. Aluguel. $200 por mês. E fui crescendo. Crescendo devagar, mas crescendo. A alfaiataria virou referência. Fazia terno sob medida, vestido de festa, roupa de formatura, clientela fiel, alguns clientes há 20 anos comigo. Ricardo cresceu sem faltar nada, nada mesmo. Escola particular desde pequeno, $1.800 por mês. Material escolar completo todo ano, uns 600. Roupa de marca, tênis importado, mesada de $200 quando era adolescente. Quando quis fazer cursinho para medicina, paguei. $2.400 por mês no curso Anglo. Não passou. Tentou de novo no ano seguinte. $2.400 por mês de novo. Passou, mas em faculdade particular. Medicina na Anhembi Morumbi. $900 por mês. Eu não tinha esse dinheiro todo sobrando, não. Mas tirava dos meus investimentos. Vendia uma ação aqui,
Pegava do aluguel ali. Porque era pro meu filho, né? Pro meu Ricardo virar doutor. Ele abandonou no 3º ano. Disse que não era aquilo que queria. Tudo bem, eu disse. 3 anos, mais ou menos 320. Nhes e ausos jogados fora. Mas tudo bem. Ele tinha que se encontrar, né? Arranjou emprego num escritório de contabilidade. Ganhava 3.200, mas as contas dele sempre davam mais. Muito mais. Vinha me pedir R$ 500 aqui, 800 ali. Mãe, tô apertado esse mês. E eu dava. Sempre dei. Conheceu a Patrícia em 2015. Bonita, vou admitir. Magra, alta, cabelo liso e longo. Trabalhava como vendedora numa loja de roupa no shopping. Ganhava R$ 1.600 mais comissão. Ficaram noivos rápido. Em 6 meses, já estavam marcando casamento. Mãe, a gente precisa de R$ 45.000 para a festa. R$ 45.000. Eu quase caí da cadeira. Ricardo, filho, isso é muito dinheiro. Ele me olhou com aqueles olhos de cachorro sem dono. Mãe, é uma vez na vida só. Por favor. Paguei. Tirei R$ 20.000 da poupança. Vendi algumas ações, mais R$ 25.000. Festa no buffet São Conrado, 150 convidados. Tudo do bom e do melhor. Depois veio o apartamento. Mãe, a gente não pode morar de aluguel. Precisa ter nosso cantinho. Dei R$ 90.000 de entrada num apartamento de R$ 380.000 em Moema. Eles financiaram o resto. Prestação de R$ 2.800 por mês. Mãe, não tô conseguindo pagar a prestação esse mês. Comecei a ouvir isso 3 meses depois que mudaram. Todo mês era uma desculpa. Carro quebrou. Patrícia ficou doente e teve que comprar não sei o quê. Paguei a primeira prestação, a segunda, a terceira. Quando vi, já tinha pago 24 prestações. 67.200. Sem contar os outros empréstimos que nunca eram devolvidos. Miguel nasceu em 2018. Que alegria, meu Deus! Primeiro neto. Eu estava tão feliz. Visitava todo dia no hospital. Levava fruta, levava comida para Patrícia. Paguei o enxoval todo. R$ 4.500. Berço importado, carrinho de bebê de marca, roupinha cara. Quando saíram do hospital, passei 1 mês na casa deles ajudando. Cozinhava, limpava, cuidava do Miguel de madrugada para Patrícia dormir. Ela tinha pós-parto difícil, entendo. Fiz tudo o que pude. Voltei para o meu apartamento depois, mas continuei ajudando. Levava marmita 2 vezes por semana. Dava R$ 1.500 por mês para ajudar com as despesas do bebê. Fralda descartável é cara mesmo. R$ 80 o pacote grande. Mas quando fui visitar, vi pilhas de fralda da marca mais cara no quarto. R$ 120 o pacote. Mas, Ricardo, por que não compra a mais barata? Ele deu de ombros. O Miguel merece o melhor, mãe. O melhor. Sempre o melhor. Com o meu dinheiro. Sentada ali naquela cadeira, ao lado do lixo, lembrei de tudo isso. Cada real que gastei. Cada sacrifício que fiz. E para quê? Para sentar ao lado do lixo na festa do meu neto? Olhei para o céu. Estava começando a escurecer. A festa estava terminando. As pessoas começavam a ir embora. Ninguém veio se despedir de mim. Ninguém. Ricardo passou perto com o Miguel no colo. O menino dormindo, cansado de tanto brincar. Meu filho nem olhou na minha direção. Entrou para casa. Patrícia ficou no quintal supervisionando a equipe de limpeza. Pagos por $300 para deixar tudo limpo depois. Ela olhou para mim e disse, alto, para que as meninas da limpeza ouvissem. Pode jogar essas cadeiras aí junto com o lixo. Ninguém mais vai usar. As meninas olharam para mim constrangidas. Eu me levantei. Minhas pernas tremiam. Não de medo, de raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Boa noite, Patrícia. Minha voz saiu firme. Firme demais para alguém que tinha acabado de ser humilhada. Ela virou, surpresa. Ah, boa noite, Antônia. Obrigada por vir. Falou com aquele tom falso, sabe? Como se estivesse fazendo um favor. Obrigada por me receber tão bem.
Falei irônica. Ela nem percebeu, ou fingiu que não percebeu. Saí daquela casa com a cabeça erguida. Peguei o ônibus de volta para o meu apartamento. 4,40 a passagem. Eu tinha carro, sim, um Fiesta 2010 que comprei por R$ 28.000. Mas deixei lá porque Ricardo tinha pedido para usar fazia 3 meses. Mãe, o nosso tá na oficina. Nunca devolveu. Cheguei em casa às 10 da noite. Apartamento silencioso. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Simples, mas meu. Comprado e pago. R$ 240.000 em 2010. Sentei no sofá. Aquele sofá velho que comprei numa liquidação há 15 anos. R$ 800. Ainda firme, ainda confortável. Olhei em volta, minha casa, minha vida. 65 anos de trabalho duro. E comecei a chorar. Chorei que nem criança. Soluçando, o corpo todo tremendo. Chorei pela humilhação, pela ingratidão, pela cegueira de ter acreditado que sacrifício gera gratidão. Chorei até não ter mais lágrimas, até ficar vazia. E nesse vazio, uma coisa começou a crescer. Uma decisão, uma certeza. Eu não ia mais ser a mãe boba, a avó boba. Aquela que dava e só recebia humilhação em troca. Peguei o celular. 3 da manhã. Não conseguia dormir. Abri o WhatsApp. 57 mensagens não lidas. Comecei a ler. Grupo da família, criado por Patrícia. Família Ricardo. Patrícia. Gente, a festa foi um sucesso. Obrigada a todos que vieram. Tia Marta. Lindo demais. O Miguel está cada dia mais fofo. Primo João. Top demais. Parabéns. Nenhuma foto minha. Em 57 fotos postadas no grupo, eu não aparecia em nenhuma. Mas aparecia a decoração, o bolo, as crianças, os adultos. Todo mundo menos eu. Rolei mais. Mensagens privadas de Ricardo. Ricardo. Mãe, preciso de R$ 3.000 até sexta. É urgente. Isso era de 2 semanas atrás. Mandei R$ 3.500. Pra sobrar um pouco, filho. Ricardo. Mãe, a Patrícia tá querendo fazer botox. Pode ajudar? R$ 1.800. Mandei R$ 2.000. Semana passada. Ricardo. Mãe, vamos viajar pras férias. Dá pra emprestar o 8.000? A gente paga em 3 meses. Nunca pagaram nada de volta. Nunca. Em 15 anos, desde que casou, não me devolveram R$ 1. Comecei a somar. Peguei papel e caneta. Fui lá no quarto, abri o armário, peguei aquela caixa onde guardo todos os comprovantes de transferência. Sim, eu guardava tudo. Sempre guardei. Não sei por quê. Talvez soubesse que um dia ia precisar. Sentei na mesa da cozinha. Comecei a separar por ano. 2015, 68, 400 2016, 72, 100 2017, 81, 200 2018, 95, R$ 800, ano que Miguel nasceu. 2019, 103, R$ 2020, 97, 500 2021, 108, 200 2022, 16, 800 2023, 121, 400 2024. Até agora, 89, 200 total, 953, 600 em dares quase R$ 1 milhão. R$ 953.600 que saíram da minha conta e foram para a conta deles em 9 anos. Olhei para aquele número. Reli. Refiz a conta. Estava certo. Encostei na cadeira. O sol começava a nascer. 6 da manhã. Eu tinha passado a noite toda calculando. Você já parou para pensar quanto vale sua dignidade? Quanto vale você para sua própria família? Eu tinha a resposta agora. Para minha família, eu valia 953, R$ 600. Enquanto eu pagasse, eu existia. Parei de pagar? Fui pro lixo, literalmente. Levantei, tomei banho, me arrumei. Domingo, 7 da manhã. Peguei o telefone, liguei pro Dr. Alexandre, Dr. Alexandre Mendes, meu advogado há 15 anos. Cuidava dos meus imóveis, dos meus contratos. Homem sério, de confiança. Devia estar dormindo, mas atendeu no 3º toque. Bom dia, dona Antônia. Tudo bem? Voz preocupada. Eu nunca ligava cedo assim. Doutor Alexandre, preciso marcar uma reunião urgente. Pode ser amanhã? Claro. Às 9? Perfeito. Desliguei. Respirei fundo. Fui até a sala. Abri o armário onde guardo meus documentos importantes. Pastas organizadas, escrituras dos imóveis,
extratos bancários, papéis da alfaiataria, testamento. Testamento. Fiz há 5 anos. Deixava tudo pro Ricardo. Absolutamente tudo. 3 imóveis comerciais. O da Barão de Itapetininga, que agora vale 890. Miralles. O outro que vale Meiro, 200 mil. E um terceiro que comprei em 2019 por 750. Miralles. E hoje vale 920 mil. Mais o apartamento onde moro vale 380 mil, mais 420 mil em investimentos. Total de 3.810 mil, 3 milhões 810 mil reais que seriam do meu filho quando eu morresse. Peguei o testamento. Olhei para ele. Papel velho, assinatura reconhecida em cartório. Rasguei. Rasguei de novo. Rasguei até virar confete. Joguei no lixo. Voltei pro armário. Peguei todos os comprovantes de transferência, todas as notas fiscais, todos os recibos, 9 anos de generosidade documentada. Coloquei tudo numa pasta grande. Segunda-feira, 9 horas em ponto, estava no escritório do Dr. Alexandre. Ele é daqueles advogados antigos, sabe? Escritório no centro, sala cheia de livros, cheiro de papel velho e café. Homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, óculos na ponta do nariz. Dona Antônia, sente-se. Café? Sempre gentil. Não, obrigada, doutor Alexandre. Vim aqui porque preciso mudar algumas coisas. Urgente. Abri a pasta. Despejei tudo na mesa dele. Isso aqui são todos os comprovantes de transferências que fiz para o meu filho nos últimos 9 anos. Quero que o senhor analise e me diga se posso transformar isso em dívida. Ele pegou os papéis. Começou a folhear. O rosto dele foi mudando. Surpresa, depois preocupação. Dona Antônia, isso aqui é quase R$1 milhão. Eu sei, fiz a conta. Ele ficou em silêncio. Continuou lendo. Parou numa transferência de 15 mil. Isso aqui tem um comprovante de finalidade? Tem. Entrada do apartamento deles. Ele assinou algum documento dizendo que devolveria? Não. Eu sempre mandava porque ele pedia. Nunca formalizamos nada. Doutor Alexandre tirou os óculos, esfregou os olhos. Dona Antônia, legalmente, se não tem um contrato de empréstimo, isso pode ser considerado doação. Vai ser difícil caracterizar como dívida. Eu sabia. Claro que eu sabia. Tudo bem. Mas e meus bens? Posso fazer o que eu quiser com eles, certo? Pode. São seus. Então vamos mudar o testamento. Hoje. Passei as próximas 3 horas naquele escritório. Dr. Alexandre me explicou todas as opções. Eu já tinha pensado em tudo no fim de semana. Sabia exatamente o que queria. Primeiro, o imóvel mais valioso, aquele de Maunô 200, R$1.000 na Avenida Paulista, eu ia doar para uma instituição. Tem alguma em mente, Dona Antônia? Sim, a Fundação Amparo ao Idoso, aquela que cuida de idosos abandonados. Ele anotou. Não fez perguntas. Segundo, os outros 2 imóveis comerciais e 70% dos meus investimentos, total de uns 1.904,00, iam ser colocados num fundo de investimento em nome do Miguel. Irrevogável. Só liberado quando ele completasse 25 anos. 25 é uma boa idade, Dona Antônia. Já tem maturidade. Vai ter. Mais do que o pai tem aos 33. Terceiro, meu apartamento ficaria para mim enquanto eu vivesse. Quando eu morresse, pro Miguel. Quarto, o Ricardo ia receber 200 mil em dinheiro, só. E os pertences pessoais do pai dele que eu ainda guardava num baú no quarto. Dona Antônia, a senhora tem certeza? É seu filho único. Absoluta. Ele pode contestar, alegar que a senhora não está em suas plenas faculdades mentais. Então vamos fazer um exame, hoje. Marca aí. Dr. Alexandre marcou para dali 3 horas. Fui numa clínica, fiz avaliação psicológica completa. 3 horas de testes, perguntas, exames. Resultado: paciente lúcida, orientada, com capacidade plena de decisão. Voltei para o escritório. Pronto, agora pode elaborar tudo. Vai demorar uns dias para preparar os documentos.
Uma semana, talvez. Tudo bem, mas quero tudo irrevogável, tudo registrado, sem chance de voltar atrás. Saí de lá e fui direto para casa. Não avisei ninguém. Silêncio total. Ricardo me ligou na terça-feira. Mãe, tudo bem? Sumiu? Tudo, filho. E você? Ah, mãe, tô numa correria. Olha, preciso falar com você. Pode passar aqui em casa sábado? Que horas? 12h. A gente almoça junto. Tá bom. Desliguei. Meu coração batia rápido. Eles iam me pedir dinheiro de novo. Eu sabia. Sempre era assim. Vem almoçar significava: preciso de dinheiro, mas vou te alimentar primeiro para ficar menos feio. Sábado chegou. Arrumei uma roupa simples, calça jeans e blusa de botão. Nada muito arrumado. Peguei o ônibus até Moema. 40 minutos de viagem, 4h40 de passagem. Cheguei no prédio deles 12h15. Edifício moderno, porteiro, interfone, elevador, 8º andar, apartamento 84. Toquei a campainha. Patrícia abriu, toda arrumada, cabelo escovado, maquiagem perfeita. Oi, Antônia. Entre, entre. Entrei. Cheiro de comida. A mesa estava posta. Toalha bonita, louça combinando, música ambiente tocando baixinho. Tudo muito arrumado, bonito demais para ser verdade. Ricardo apareceu da cozinha. Oi, mãe, que bom que veio. Veio me abraçar. Aquele abraço rápido, mecânico, como quem cumprimenta colega de trabalho. Oi, filho, onde está o Miguel? Ah, ele foi passar o dia na casa do amiguinho, volta só de noite. Claro, não queriam o menino presente. O que quer que fosse, não era para a criança ouvir. Sentamos para almoçar. Patrícia tinha feito macarrão à carbonara, salada, aquele pão italiano que vende no mercado por 18 aires o quilo. Vinho tinto na mesa. Rótulo que eu não conhecia, mas pela garrafa dava para ver que era caro. Tá uma delícia, Patrícia. Falei. Era verdade. A menina cozinhava bem quando queria. Obrigada, fiz com carinho. Sorriu. Aquele sorriso de propaganda de pasta de dente. Comemos em silêncio por uns minutos. Eu esperando. Eles enrolando. Conhecia bem essa dança. Foi Ricardo quem começou. Mãe, a gente queria conversar com você sobre uma coisa importante. Larguei o garfo. Fala, filho. É que... Olha, a gente tem pensado muito sobre você. Sobre mim? Você tá ficando mais velha, né? 65 anos já. E mora sozinha naquele apartamento. Que tem meu apartamento? Patrícia entrou na conversa. Antônia, a gente se preocupa com você. Sozinha lá, subindo escada. E se você cair? E se passar mal? Quem vai te ajudar? Meu apartamento tem elevador. Mas é velho, né? Sempre quebra. Ricardo insistiu. E aquela vizinhança não é mais segura como antes. Eu morava no Jabaquara há 45 anos. Conhecia cada esquina. Tinha amizade com os vizinhos, com o pessoal do mercadinho, da farmácia. Era meu lugar. Onde vocês querem chegar? Os dois se entreolharam. Ricardo pigarreou. A gente achou um lugar muito bom para você, mãe. Uma casa de repouso, sabe? Daquelas com enfermeira, atividades, outras pessoas da sua idade. Meu sangue gelou. Casa de repouso. Eles queriam me internar. Casa de repouso, repeti devagar. É para seu bem, Antônia. Patrícia falou rápido. Lá você vai ter companhia, não vai ficar sozinha, vai ter cuidados. Eu não preciso de cuidados, tô saudável. Mas vai precisar, mãe. Uma hora vai. E aí? Melhor se prevenir, né? Ricardo pegou minha mão por cima da mesa. Mão quente, suada. A gente já foi visitar alguns lugares. Tem um muito bom ali perto de Osasco. Osasco. Longe. Bem longe dali. Quanto custa? Ah, mãe, isso não é o importante agora. Quanto custa, Ricardo? Silêncio. Patrícia bebeu um gole de vinho. Ricardo olhou para baixo. $3.800 por mês. Ele falou baixinho. 3.800 reais. Tinha casa de repouso boa que cobrava 8 mil, 10 mil.
As mais simples básicas ficavam em torno de 4.000, 5.000. Eles tinham escolhido uma das mais baratas. E meu apartamento? Meus imóveis? Ah, a gente pensou que podia vender. Usar o dinheiro para pagar a casa de repouso, as suas despesas. Ricardo falava como se fosse a coisa mais natural do mundo. Entendo. Peguei o guardanapo, limpei a boca. Posso usar o banheiro? Claro, você sabe onde é. Levantei. Fui até o banheiro. Tranquei a porta. Sentei na tampa do vaso. Respirei fundo. Mãos tremendo. Eles queriam me trancar numa casa de repouso barata e vender meus bens. Tudo que eu construí. 45 anos de trabalho. Ia virar entrada de apartamento novo para eles. Carro importado. Viagem para a Europa. Olhei no espelho. Mulher de 65 anos me encarava de volta. Cabelo grisalho, rugas no rosto, mãos calejadas. Mas os olhos estavam diferentes. Tinha uma dureza ali que nunca vi antes. Voltei para a sala. Eles estavam conversando baixinho. Pararam quando me viram. Sentei. Tá, vou pensar no que vocês falaram. Mãe, mas a gente precisa de uma resposta logo. O lugar é concorrido, tem fila de espera. Patrícia insistiu. Eu disse que vou pensar. Mas, mãe, eu vou pensar. Olhei nos olhos do meu filho. Ele desviou o olhar. Tá bom. Pensa com carinho, tá? É pro seu bem. Ricardo forçou um sorriso. Terminamos o almoço em silêncio tenso. Não tinha mais conversa. Recusei sobremesa, recusei café. Preciso ir. Tenho compromisso. Não tinha compromisso nenhum. Mas não aguentava mais ficar ali. Saí. Desci de elevador. O porteiro me cumprimentou. Boa tarde, dona Antônia. Boa tarde, seu Valdir. A senhora tá bem? Parece meio pálida. Tô bem, seu Valdir, só cansada. Ele era um senhor de uns 50 anos, sempre gentil. Trabalhava ali há 10 anos. Eu sempre conversava com ele quando ia visitar. Seu Valdir, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você conhece bem o Ricardo e a Patrícia, né? Conheço. Eles moram aqui há... Deixa eu ver. 5 anos já. Eles recebem muita visita? Ele coçou a cabeça. Olha, não muita não. Final de semana, às vezes, vêm uns amigos. Mês passado teve uma festa. Veio bastante gente. E como eles são? Com você? Com o pessoal do prédio? Seu Valdir hesitou. Olha, dona Antônia, eu não gosto de falar da vida dos outros. Por favor, é importante. Ele suspirou. Seu Ricardo é educado. Cumprimenta, pede as coisas com jeito. Dona Patrícia, ela é mais, como eu digo, ela trata a gente como se fosse, bem, como se fosse empregado mesmo, sabe? Tipo, manda buscar as compras dela no carro, manda levar correspondência lá em cima, manda limpar o tapete do carro dela aqui na garagem. E ela paga por esses serviços extras? Não. Acha que faz parte do trabalho da gente. Agradeci. Saí do prédio. Caminhei até o ponto de ônibus. Mas não peguei o ônibus. Continuei andando. Andei. Precisava pensar. Cheguei num parque. Parque Ibirapuera. Entrei. Sentei num banco. Domingo, 3 da tarde. Famílias passeando, crianças brincando, casais namorando. Vida normal. Vida boa. Peguei o celular. Abri o WhatsApp. Comecei a procurar. Precisava de provas, evidências do que eles estavam planejando. Entrei no Facebook da Patrícia. Perfil público. Ela postava tudo. Fotos da casa, do Miguel, das compras, dos passeios. Comecei a rolar. 2 semanas atrás, foto num restaurante japonês. Noite especial com meu amor. Aquele restaurante eu conhecia. Sushi Yasu. 250 reais por pessoa no rodízio premium. 1 semana atrás, foto de um tênis novo do Miguel. Nike importado. Meu príncipe merece o melhor. 890 aquele tênis. Vi na vitrine da loja no shopping. 3 dias atrás, foto dela com as amigas num salão. Dia de beleza com as melhores. Salão chique, daqueles de Moema.
Escova mais hidratação devia ter saído uns 350. Salvei todas as fotos. Todas. Fui pro Instagram. Mais fotos. Stories. Tudo ostentação. Tudo caro. Voltei pro WhatsApp. Procurei as conversas antigas com Ricardo. Fui lendo. Mãe, preciso de 2 is, 500 reais para pagar o cartão. Por favor, é urgente. 15 de janeiro. Mãe, a geladeira quebrou. 3 is, 200 para comprar uma nova. 28 de janeiro. Mãe, o Miguel precisa de aparelho nos dentes. 4.500 olhos. 10 de fevereiro. Mãe, a Patrícia quer fazer uma cirurgia estética. 12.000 reais. Dá para parcelar? 3 de março. Cirurgia estética. 12.000 reais. Enquanto me colocavam para sentar ao lado do lixo. Continuei procurando. Tinha que ter mais. Alguma prova do plano deles. Entrei no meu e-mail. Procurei e-mails antigos do Ricardo. Achei um de 3 meses atrás. Assunto: encaminhando informações. Abri. Era um e-mail que a Patrícia tinha mandado para ele, e ele encaminhou para a própria conta sem querer. Ou esqueceu de apagar. Amor, olha essas casas de repouso que achei. 1. Recanto dos Idosos. Osasco. Mensalidade, 3.800 quartos compartilhados, enfermeira 12 horas por dia. Avaliação, 3, 2 estrelas, 2, vida plena. Cotia mensalidade, 4 ex, 200 horas quarto individual, enfermeira, 24 horas. Avaliação, 3, 8 estrelas, 3, lar feliz, Taboão da Serra. Mensalidade, 3, 500 horas quartos compartilhados, enfermeira em horário comercial. Avaliação, 2, 9 estrelas. A mais barata é a terceira, mas tá com avaliação ruim. Acho que a primeira é boa. Podemos visitar essa semana? Sobre o apartamento da sua mãe, consultei com uma imobiliária, disseram que vale uns 380 reais. Os imóveis comerciais dela, se vender os 3, dá quase 3 reais. No acesso, mais os investimentos que ela tem, fica em torno de 3.800 mil reais no total. Com esse dinheiro dá para pagar nossas dívidas, 600 mil reais, comprar um apartamento maior aqui em Moema, mal 200 mil reais. Trocar de carro, estava querendo aquela SUV, 180 mil reais, guardar para o Miguel, 500 mil reais, sobra, 320 mil reais para investimentos e gastos. Além disso, a mensalidade da casa de repouso sai do dinheiro dela, então não vai pesar no nosso orçamento. O que você acha? Conversamos com ela no fim de semana? Beijo, amor, li, reli. Li de novo. Eles tinham planejado tudo, nos mínimos detalhes. Quanto eu valia, quanto iam gastar, quanto ia sobrar. Tudo calculado, friamente calculado. 600 bias de dívidas, 600 mil reais. Eles deviam isso tudo e nunca me contaram. Printei o e-mail. Salvei em 3 lugares diferentes. Nuvem, celular, pendrive. Fiquei sentada naquele banco até escurecer. 7 da noite. Meu celular tocou. Ricardo. Mãe, pensou no que a gente conversou? Ainda tô pensando, filho. É que, sabe, quanto mais rápido, melhor. Aquele lugar é muito procurado. Eu sei. Você me mandou um e-mail sobre isso, 3 meses atrás. Silêncio. Silêncio longo. Como assim, mãe? O e-mail que a Patrícia mandou para você, com os valores dos meus bens, com o planejamento de quanto vão gastar do meu dinheiro, com o cálculo de quanto vai sobrar para vocês. Mais silêncio. Ouvi ele respirar fundo. Mãe, eu posso explicar. Não precisa. Tá bem claro. Vocês têm 600 reais, 1.000 reais de dívidas. Querem me internar na casa de repouso mais barata que acharam. Vender tudo que eu construí em 45 anos, pagar as dívidas de vocês, comprar apartamento novo, carro novo e sobrar mais de 1 milhão para investimentos e gastos. Mãe, não é assim. É exatamente assim, Ricardo. Tá escrito, com números, com valores, com planos. A gente só tá pensando no seu bem-estar, no meu bem-estar. Minha voz saiu alta. Uma mulher que passava perto olhou para mim. Abaixei o tom. Vocês calcularam quanto eu valho morta, Ricardo.
Porque é isso que vocês estão fazendo. Me enterrando viva numa casa de repouso barata enquanto gastam meu dinheiro. Mãe, você tá exagerando. Tô? Então me diz, por que não conversaram comigo antes sobre as dívidas? Por que não pediram ajuda? Por que já tinham tudo calculado, tudo planejado, sem me consultar? Porque a gente sabia que você ia reagir assim, que ia fazer drama. Drama. Eu fazer drama. Certo. Então tá tudo bem. Vocês planejaram minha vida, minha morte, meu dinheiro, e eu sou a dramática. Não é isso. É exatamente isso. Respirei fundo. Ricardo, você tem 600.000 reais de dívida? Pausa. Tenho. Como? Cartão de crédito, empréstimos, cheque especial. Pra quê? Pra que tanto dinheiro? Pra viver, mãe. Pra dar uma vida boa pro Miguel, pra Patrícia, pra mim. Vida boa às custas do meu dinheiro. Sempre foi, né? Desde que você nasceu. Tudo que eu conquistei, tudo que eu construí foi pra você gastar. Você é minha mãe. É obrigação sua me ajudar. Aquilo doeu. Doeu mais do que deveria. Porque era verdade. Pra ele, era verdade. Ajudar é uma coisa, Ricardo. Ser roubada é outra. Eu não tô te roubando. Não? Então o que vocês estavam planejando fazer com meus bens sem me consultar? Era para seu próprio bem. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Vocês estão quebrados, devendo, e eu sou a solução. Só que dessa vez não vou ser. O que você está dizendo? Tô dizendo que não vou para casa de repouso nenhuma. Não vou vender meus imóveis. E não vou dar mais R$1 para cobrir as irresponsabilidades de vocês. Mãe. Acabou, Ricardo. Acabou. Desliguei. Bloqueei o número. Meu celular começou a vibrar. Patrícia me ligando. Bloqueei também. Mensagens no WhatsApp. 20, 30, 40 mensagens. Não li. Bloqueei. Peguei o ônibus de volta para casa. Cheguei às 9 da noite. Apartamento silencioso. Acendi as luzes, sentei no sofá e pela primeira vez em 43 anos de maternidade, senti alívio. Alívio de ter dito não. Segunda-feira cedo, 7 da manhã, voltei no escritório do Dr. Alexandre. Ele estava surpreso de me ver tão cedo. Dona Antônia, aconteceu algo? Aconteceu, Dr. Alexandre. Eles me pediram para ir morar numa casa de repouso. Querem vender meus bens para pagar as dívidas deles. Mostrei o e-mail. Ele leu. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Isso é absurdo. Completamente absurdo. Eu sei. Por isso preciso acelerar tudo que a gente conversou. Hoje. Agora. Dona Antônia, eu entendo sua urgência, mas os trâmites legais levam tempo. Quanto tempo? 1 semana, talvez 2 para preparar tudo. Não tenho 2 semanas. Eles vão aparecer aqui, vão fazer escândalo, vão tentar me forçar. Não podem te forçar a nada. Você é plenamente capaz. Mas vão tentar. Eu conheço meu filho, Dr. Alexandre pensou. Tem uma coisa que podemos fazer. Procuração. Você me passa a procuração para administrar seus bens. Assim, mesmo que tentem algo, não conseguem sem a minha autorização. Faz isso hoje. Fizemos. Procuração ampla, geral, irrevogável. Assinada, reconhecida em cartório. Dr. Alexandre agora era meu representante legal. Não podiam vender nada, transferir nada sem ele autorizar. E o restante? A doação, o fundo para o Miguel? Está quase pronto. Até sexta-feira está tudo finalizado. Perfeito. Saí do escritório e fui direto para minha alfaiataria. Fica no centro, perto da estação República do metrô. Loja pequena, mas charmosa. Vitrine com 3 manequins exibindo ternos que eu mesma costurei. Abri a loja. Minha funcionária, Dona Célia, já estava lá. Ela trabalha comigo há 20 anos. Mulher de 62 anos, mãos habilidosas, coração bom. Bom dia, Antônia. Você tá bem? Parece cansada. Tô, Célia. Só aconteceu umas coisas. Quer conversar?
Sentamos no fundo da loja, onde fica a área de costura. 3 máquinas industriais, mesa grande de corte, prateleiras cheias de tecido. Contei tudo para ela. A festa, o lixo, o plano da casa de repouso, as dívidas, tudo. Célia ouviu em silêncio. Quando terminei, ela balançou a cabeça. Antônia, eu sempre soube que aquele menino era mimado. Mas isso passou de todos os limites. Eu sei. E o que você vai fazer? Já fiz. Tirei ele do testamento. Coloquei quase tudo para o Miguel. Doei o imóvel maior para uma fundação de idosos. Célia arregalou os olhos. Você fez isso? Fiz. E vou fazer mais. O quê? Vou deixar ele se virar sozinho. Vou ver se aprende. E se não aprender? Aí o problema é dele, não mais meu. Ficamos em silêncio. Célia preparou café. Sentamos tomando, olhando pela vitrine a rua movimentada. Sabe o que mais me dói? Falei, quebrando o silêncio. Não é o dinheiro. Dinheiro eu recupero, eu ganho de novo. É o respeito. Eles me trataram como lixo, literalmente. Me botaram ao lado do lixo, porque acham que eu não valho nada. Você vale, Antônia. Vale muito. Valho? Ri sem graça. Célia, eu passei 43 anos achando que ser mãe era se sacrificar. Dar tudo. Abrir mão de tudo. E sabe o que eu aprendi? Que sacrifício sem limite vira exploração. Amor sem respeito vira desprezo. É verdade. Eu criei um parasita, Célia, criei um filho que só sabe pedir, nunca agradecer, que só sabe gastar, nunca valorizar. Ainda dá tempo dele mudar. Dá, mas vai ter que ser sozinho, sem meu dinheiro, sem meu sacrifício. Quero ver se aprende. Trabalhamos o dia inteiro, atendemos clientes, costuramos, ajustamos roupas. Trabalho me fazia bem, sempre fez. Era minha terapia, meu refúgio. Às 6 da tarde, fechei a loja. Fui para casa. Quando entrei no prédio, o porteiro do meu edifício me chamou. Dona Antônia, seu filho passou aqui hoje. 3 vezes. Tava procurando a senhora. O que ele queria? Não disse. Só pediu para avisar que passou. Se ele voltar, diz que não tô. Tem certeza? Absoluta. Subi pro apartamento. Mal fechei a porta, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Ricardo. Não abri. A campainha tocou de novo. De novo. De novo. Mãe, eu sei que você tá aí. Abre. Não abri. Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Não abri. Ele bateu na porta. Socou. Mãe, abre essa porta. Peguei o celular. Liguei para a portaria. Seu Antônio, meu filho tá batendo na minha porta. Pode pedir para ele se retirar, por favor? 2 minutos depois, ouvi a voz do porteiro. Seu Ricardo, vou ter que pedir para o senhor sair. A dona Antônia não quer atendê-lo. Mas é minha mãe. Eu entendo, mas ela não quer. Por favor, se retire. Isso é ridículo. Senhor, ou o senhor sai por bem, ou vou ter que chamar a polícia. Ouvi passos se afastando. Silêncio. Respirei fundo. Sentei no chão, encostada na porta. Comecei a chorar. Não de tristeza, de raiva. Raiva de ter deixado chegar nesse ponto. Raiva de mim mesma por ter sido tão cega, tão boba, tão mãe. O telefone fixo tocou. Atendi sem pensar. Mãe, por favor, me escuta. Ricardo, não tenho nada para falar com você. Mãe, você não entende. A gente tá desesperado. Devemos 600 reais, R$1.000. Vão tomar o apartamento. Vão tomar tudo. A gente vai ficar na rua. E daí? Silêncio. Como assim, e daí? E daí, Ricardo? Problema é seu. Vocês fizeram a dívida, vocês resolvem. Mas você é minha mãe. E daí? Ser mãe não me transforma em banco. Não me transforma em escrava da sua irresponsabilidade. Você sempre me ajudou. Sempre. E você nunca aprendeu. Nunca amadureceu. Ficou dependente, parasita. Isso é culpa minha também. Eu deixei, mas acabou. Mãe, por favor, eu tô pedindo pelo Miguel. Ele vai sofrer se perdermos o apartamento.
Não usa o Miguel para me manipular. Se vocês perderem o apartamento, é porque gastaram mais do que tinham. É porque foram irresponsáveis. E o Miguel vai sofrer porque os pais dele são irresponsáveis, não porque eu não ajudei. Você está sendo egoísta. Egoísta? Eu? Ricardo, eu te dei tudo. Tudo. Paguei sua escola, sua faculdade, seu casamento, seu apartamento. Te sustentei por 33 anos. E agora que eu digo não pela primeira vez na vida, eu sou egoísta? Você tem dinheiro. Você pode ajudar. Posso, mas não vou. Por quê? Porque vocês planejaram me trancar numa casa de repouso barata, vender meus bens, gastar meu dinheiro, sem me consultar. Vocês me trataram como lixo, literalmente. E agora querem que eu ajude? Foi mal, tá? A gente errou, mas era só uma ideia, a gente não ia fazer de verdade. Mentira. Vocês já tinham visitado 3 casas de repouso. Já tinham calculado quanto iam gastar do meu dinheiro. Já tinham decidido até qual carro iam comprar. Tudo às minhas custas. Mãe, não, chega, não quero mais ouvir, não vou mais ajudar. Virem-se. Desliguei. Tirei o telefone da tomada. O celular começou a vibrar. 47 chamadas perdidas. 47. Bloqueei todos os números. Ricardo, Patrícia, até números desconhecidos que deviam ser deles ligando de outro telefone. Quarta-feira fui na hidroginástica. Faço 3 vezes por semana na academia aqui perto de casa. 150 por mês. Lá conheci a Cristina, uma senhora de 70 anos, viúva também, que se tornou minha amiga. Contei tudo para ela. Cristina ouviu em silêncio, balançando a cabeça. Sabe, Antônia, eu passei por algo parecido. Não igual, mas parecido. Como assim? Meu filho também era dependente. Vivia me pedindo dinheiro. Eu dava. Até que um dia ele me pediu para vender minha casa para pagar dívidas dele. E você vendeu? Quase. Mas minha filha descobriu e me impediu. Me mostrou que eu estava sendo explorada. Foi difícil, mas eu cortei o cordão umbilical. Disse não. E ele? Se virou. Foi difícil. Ele perdeu muita coisa, mas aprendeu. Hoje, 5 anos depois, ele tem um emprego fixo, paga as próprias contas, me respeita. Então tem esperança? Tem. Mas precisa bater no fundo do poço. Enquanto tiver colchão, não aprende. Voltei para casa pensando nisso. Será que Ricardo ia aprender? Ou ia afundar de vez? Sexta-feira, meio-dia, o Dr. Alexandre me ligou. Dona Antônia, está tudo pronto. Pode vir assinar. Fui. Chegando lá, ele tinha uma pilha de documentos em cima da mesa. Aqui está a escritura de doação do imóvel da Paulista para a Fundação Amparo ao Idoso. Valor: 1.200 mil. Assinei. Aqui está o termo de constituição do Fundo Irrevogável em nome de Miguel da Silva Ferreira. Valor total: 904 mil. Só pode ser acessado quando ele completar 25 anos. Assinei. Aqui está seu testamento atualizado. Seu apartamento para você em vida, depois para o Miguel. Ricardo recebe 200 mil reais em dinheiro e os pertences do pai. Assinei. E por último, aqui está a procuração que você já assinou, mas em via definitiva. Assinei. Pronto. Está tudo registrado, irrevogável, legal. Não tem como contestar. Obrigada, Dr. Alexandre. Dona Antônia, ele hesitou. A senhora tem certeza? É seu único filho. Absoluta. Ele teve 43 anos de ajuda. Agora é hora dele se virar sozinho. Saí do escritório leve. Mais leve do que me senti em anos. Como se tivesse tirado um peso enorme das costas. No sábado, exatamente uma semana depois daquela conversa horrível na casa deles, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Antônia? Aqui é da Escola Mundo Encantado. Estamos ligando sobre o Miguel. Meu coração apertou. O que aconteceu com ele? Nada grave. Fique tranquila. Mas precisamos falar com a senhora sobre a mensalidade. Está atrasada há 3 meses. São R$ 8.400 no total.
Se não for paga até segunda-feira, infelizmente vamos ter que suspender o Miguel. 3 meses? Mas os pais dele não pagaram? Não, senhora. Tentamos contato várias vezes. Eles dizem que vão pagar, mas nunca pagam. Entendo. Obrigada por avisar. Desliguei. Miguel, meu neto, inocente de tudo isso, pagando pelos erros dos pais. E você, o que faria? Pagaria a escola do neto mesmo depois de tudo? Ou deixaria ele sofrer as consequências das escolhas dos pais? Fiquei o fim de semana inteiro pensando nisso.